Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, eu nada sou. E eu perdido estou sem ti, perdido estou. Eu nada sou sem ti, eu nada sou. E eu perdido estou sem ti, perdido estou. Graças a Deus, que o amor de Deus, que a sua misericórdia, seu poder, estejam sobre nós neste momento. Que o Espírito de Deus esteja falando profundamente à sua igreja nesta noite. Lemos na palavra de Deus em Mateus capítulo 16 e verso 18, que Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto,
Amados e queridos, a igreja é fruto de uma escolha de Deus. Não é uma escolha do homem, não é uma invenção do homem. A igreja é uma escolha do próprio Deus. Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Nos elegeu nele. Ora, a escolha é de Deus. E a escolha de Deus envolve vontade e onisciência do próprio Deus. Deus é Senhor soberano e sabe todas as coisas. Por isso mesmo que pareça que ele esteja fazendo uma escolha errada, Deus sabe o que está fazendo. Deus é Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. Por exemplo, a escolha de Davi poderia parecer estranho, esquisito para os seus irmãos que eram mais velhos do que ele, mas o Senhor aprove escolher o pequeno Davi para a obra que ele tinha a realizar, para que ele se tornasse rei em Israel. Ora bem, para a escolha de Moisés. Moisés foi aquele homem abençoado por Deus, escolhido por Deus desde o ventre, foi salvo pela misericórdia de Deus, criado pela filha de Faraó, mas em algum momento, quando já homem, Moisés quis defender o seu povo e acabou cometendo um assassinato. Ele acabou matando alguém e por isso ele teve que fugir. Fugiu para o deserto, e no deserto Deus o abençoou, e no deserto Deus o preparou, e no deserto Deus se manifestou e falou com ele e mostrou que ele seria o libertador de Israel. E certamente ele pensou: quem sou eu? Quem sou eu para fazer uma obra tão grande, para uma obra tão importante como esta? Quem sou eu? Mas Deus o estava escolhendo. E quando Deus escolhe, Deus prepara, Deus aprova, Deus abençoa. E o que dizer de Gideão? Quando Israel estava sendo ameaçada terrivelmente pelos midianitas, o que dizer de Gideão? O anjo do Senhor assentou-se enquanto Gideão estava malhando trigo e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. E ele disse: quem sou eu? A família do meu pai é a mais pobre, eu sou o mais pequeno, eu sou o mais novo, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas não importa, quando Deus está chamando, não importa se a família tem recursos, não importa se a pessoa é estudada, não importa quem é, Deus está chamando e é Ele que vai fazer a sua obra. E o que dizer do profeta Jeremias, que no seu chamado, Deus o disse que ele seria profeta entre as nações, e ele disse: Senhor, eu sou uma criança e eu não sei falar. E Deus colocou as palavras na sua boca, e Jeremias se tornou um grande profeta diante de Deus, diante do Senhor. E o que dizer de José? José que teve os seus sonhos, e nos seus sonhos Deus estava falando com ele, mas seus irmãos não entendiam, o invejavam, não gostavam dele e acabaram vendendo ele. E mesmo indo parar no Egito, sendo vendido como escravo, José continuou sendo abençoado por Deus. Mesmo as tentações da vida querendo derrubar José da sua fé, ele perseverou, ele permaneceu e foi chegar até o ponto de se aproximar de Faraó. Em nome de Jesus, ele foi abençoado de tal maneira que ele se tornou governador no Egito. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos e Deus realiza a sua obra da forma que Ele quer.
O que dizer também dos nossos irmãos apóstolos? Quem eram eles? A maioria deles pescadores. E Jesus os chamou, e Jesus os convidou para estar com ele, e disse: vós sereis pescadores de homens. E aqueles homens pescadores se tornaram os pregadores do evangelho, se tornaram aqueles que foram levar a mensagem de Deus junto com Jesus, e aprendendo com ele, depois que Jesus partiu, eles se tornaram os apóstolos abençoados e usados para o engrandecimento do reino e o crescimento da igreja. Isso também aconteceu com muitos de nós, que fomos chamados por Deus para a realização da sua obra. Quem éramos nós e o que somos nós? Mas Deus tem o seu plano, e Deus colocou sobre nós a sua unção, Deus colocou sobre nós a sua palavra, e milhares de nós que fomos chamados por Deus, estamos aí pregando o evangelho do reino, anunciando as boas novas do reino, estamos aí adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, você também pode ser chamado, escolhido por Deus, e a escolha de Deus na sua vida vai fazer de você um instrumento. Não importa o quão pequeno você seja, não importa o quão pequena seja a sua fé, Deus irá fazer uma obra poderosa em sua vida e abençoá-lo ricamente. Mas o que acontece quando Deus chama? Quando Deus chama, essa escolha de Deus sobre nossa vida envolve responsabilidade. Há muitos que querem ter um nome, há muitos que querem ter um título e ficam batalhando por esse título, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser algo na igreja de Deus. Muitos batalham, muitos fazem política, muitos lutam por isso e nem sequer sabem se verdadeiramente Deus está fazendo uma escolha, se verdadeiramente eles estão no plano de Deus para a realização de uma obra. Então, a responsabilidade é muito grande, e as pessoas que são chamadas sabem disso. Por isso muitos sofrem, muitos padecem, muitos sofrem grandes tribulações nas suas vidas, no seu chamado diante de Deus. Por isso a Bíblia diz, Tiago falando, ele diz: muitos de vós não queiram ser mestres, porque teremos mais duro juízo. Tiago capítulo 3 e verso 1. Mas esse chamado de Deus envolve renúncia. E muitos querem ser chamados, querem fazer alguma coisa, mas não querem renunciar a nada, não querem abandonar a nada, não querem deixar nada. Alguns não querem sequer sair de perto dos seus pais para poderem atender ao chamado de Deus. E quando Deus chama, verdadeiramente o homem tem que estar disposto a renunciar. Por isso Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aleluia! É importante que se faça a vontade de Deus, é importante que tenha ciência do seu chamado e saber que o seu chamado exige que alguma coisa você precisa deixar, você precisa abandonar para poder seguir aquilo que Deus está falando no seu coração. Mas o chamado de Deus envolve trabalho. Em João capítulo 15, verso 16, ele disse: vades e deis fruto. Envolve trabalho. Não é só ficar lá no púlpito, sentado no púlpito, esperando um momento para pregar. Envolve trabalho, envolve fazer alguma coisa, envolve se lançar em favor do reino de Deus. Por isso ele disse também em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o trabalho de evangelizar, é o trabalho de pregar, é o trabalho de levar almas aos pés de Jesus Cristo. É o trabalho de batalhar em favor do reino de Deus aqui na terra. Mas o chamado de Deus, a escolha de Deus, envolve submissão.
Muitos querem pregar, querem trabalhar, querem fazer alguma coisa na obra, mas querem fazer de acordo com a sua vontade. Se esquecem que existe um cabeça, e o cabeça desta igreja é Jesus. É Ele que edificou a igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. E o cabeça dessa igreja é Jesus. Então, não podemos deixar de lado que alguém manda, alguém dá ordens, alguém orienta, alguém tem a sua vontade própria, e este é Jesus. E não podemos fazer nada contra a sua vontade. E assim diz Pedro em sua palavra, no capítulo 3 e verso 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele é Senhor, nós somos servos, não é nós que damos ordem, não é nós que mandamos, não é nós que fazemos as coisas de acordo com nossos próprios interesses, muitas vezes para chamar a atenção para nós mesmos, muitas vezes para mostrar a nós mesmos, muitas vezes para fazer com que as pessoas estejam voltadas para nós, e nos esquecemos de que toda glória, toda honra pertence ao Senhor Jesus. Então consagremos Ele como Senhor em nosso coração e estejamos dispostos a ouvir a sua voz, a ouvir o seu mandado, e dessa forma vamos fazer a coisa certa, vamos agir da forma certa diante do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz: fomos comprados e devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. Nós somos comprados, não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, nós pertencemos ao nosso Deus. 1 Coríntios 6,20, esta palavra de Paulo, essa palavra importante que nos mostra que fomos comprados e devemos glorificar a Deus em nosso corpo, em nosso espírito, os quais pertencem a Ele. Você não é dono de si mesmo, por mais que a tua fé faça com que você realize grandes obras, grandes milagres e grandes maravilhas. Você tem que saber que você é apenas servo, e por mais que você faça, você deve se considerar ainda servo inútil, porque por mais que faça, ainda haverá muito a ser feito, haverá muito a fazer, e ainda que a obra cresça, e ainda que grandes maravilhas aconteçam, você deve saber que a glória, que a honra pertence ao nosso Deus, porque tudo que fazemos, fazemos em nome de Jesus, fazemos para Ele, fazemos para a sua glória e fazemos para o seu louvor. Nós então somos apenas servos. Submissão é necessária. Submissão diante do nosso Deus, diante daquele que é Senhor sobre nossas vidas. Em João 15,14 ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós temos uma missão, nós temos uma obra, nós temos um trabalho, e para fazermos esse trabalho, nós temos que ser submissos ao Senhor nosso Deus e à sua palavra. Mas a escolha de Deus envolve adoração. Aleluia. E a adoração é importante e necessário, porque é tão importante que a Bíblia diz que Deus procura adoradores. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é para se mostrar, é para que o nome de Deus seja glorificado. Não é para chamar a atenção para si mesmo, é para que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. 1 Pedro capítulo 2:9 diz que nós somos o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real. Nós estamos aqui para oferecer sacrifícios ao nosso Deus. O sacerdote é chamado para oferecer sacrifício, e o sacrifício que nós oferecemos é o louvor que nós damos ao nosso Deus. E esse sacrifício é o fruto dos lábios que confessam o
seu nome, que conhecem a sua palavra e que por meio da sua palavra exaltam o seu nome. Então, verdadeiramente a adoração é necessária na vida daquele que foi escolhido por Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, o escritor diz, portanto, ofereçamos por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Nós somos então o quê? Nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido, nós somos aquele que fomos chamados para estar diante de Deus, oferecendo louvor, adoração e sacrifício. Nós somos a igreja é a noiva do Cordeiro, por isso a Bíblia diz, regozijemo-nos e nos alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Então, se você quer ser escolhido por Deus, se você já foi escolhido por Deus, procure verdadeiramente que essas coisas estejam na sua vida. Seja responsável diante de Deus, seja responsável no trato com as pessoas, no trato com a obra do Senhor nosso Deus, seja responsável diante dele. Se você verdadeiramente foi escolhido, você tem a capacidade de renunciar diante do Senhor e saber que a obra de Deus exige que você se apegue a Deus e não às coisas deste mundo que são passageiras. Envolve também trabalho, e seja disposto a trabalhar, seja disposto a fazer alguma coisa, porque mesmo aqueles que Deus chamou, que foram escolhidos por Deus, os que foram escolhidos por Jesus, pode-se notar que todos eles eram pessoas que com alguma coisa de trabalho, eles estavam envolvidos. Então, em nome de Jesus, a obra de Deus, a escolha de Deus, envolve trabalho na sua vida, e também envolve submissão. Ele é Senhor da sua vida, Ele é o seu dono. A obra de Deus envolve esta adoração profunda, em espírito e em verdade, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Que nesses dias difíceis que a igreja está passando, que a igreja está tendo dificuldade, que o mundo todo está tendo dificuldade, que as pessoas todas estão tendo dificuldade, nesses dias difíceis, que Deus continue levantando e escolhendo homens e mulheres com capacidade para o seu trabalho, com capacidade para adorar e servir a Deus de todo o seu coração. Então, em nome de Jesus, amados, colocai a vossa vida na presença de Deus e deixai que a obra de Deus seja feita na vossa vida, e dai lugar ao Espírito Santo para que Ele use, para que Ele ensine, para que Ele batize com fogo, para que Ele santifique, para que Ele conduza a igreja para o lugar de vitória, porque em breve Deus vai levantar a sua igreja dessa terra. Em breve a sua igreja será arrebatada. Então prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com o teu Deus, porque Ele é a sua força, Ele é o teu socorro presente neste momento difícil. Então entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua igreja, o teu povo, Deus abençoe o nosso mundo, em nome de Jesus. Amém.